Hoje eu quero conversar com você sobre contrastes profundos. A vida é marcada por muitos contrastes. Há pessoas ricas, há pessoas pobres, há pessoas cultas, há pessoas ignorantes, há pessoas piedosas, há pessoas perversas, há pessoas respeitosas, há pessoas que insultam a vida alheia. Há pessoas controladas e há pessoas destemperadas. Há pessoas que defendem a paz, outras que lutam pela guerra. O mundo está marcado por contrastes. E Jesus, em Lucas 16, menciona um fato que retrata de forma eloquente essa questão do contraste. E o contraste tem a ver com um homem rico e com um mendigo à sua porta. Este homem rico regalava-se todos os dias com roupas caras, luxuosas, em fartos banquetes. Já o pobre, chamado de Lázaro, cheio de chagas, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. A Bíblia diz que o Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos de Deus ao seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, clamou ao Deus que ele nunca valorizou durante a vida, pedindo alívio do seu sofrimento e pedindo ajuda para os seus irmãos que ficaram na terra. Entretanto, seu pedido não foi atendido, dizendo que nem uma gota d'água lhe tinha para refrescar seu corpo em chamas, nem mesmo tinha qualquer chance de ajudar os seus irmãos depois de morto. Eles deveriam escutar os profetas, a palavra de Deus. E aqui, nesse texto, eu quero destacar 3 contrastes tão gritantes que o texto nos apresenta, servindo-nos de alerta para os perigos que ainda hoje rondam a nossa vida. O primeiro contraste que nós vamos encontrar nesse texto é o contraste na vida. Um muito rico, outro muito pobre. Um desfrutando de luxo exagerado, outro de escassez profunda. Um com vestes caras, outro coberto de trapos. Um com saúde nédia, exuberante, e outro chagado. Um desfrutando de banquetes, de festas, de mesas fartas, e outro com fome. Um talvez recebendo visitas ilustres em sua casa, outro cercado de cães leprentos. Nós ficaríamos chocados, perplexos, diante de um contraste tão profundo. Uns com muitos, outros com menos, ou com pouco, ou com quase nada, ou com nada. Às vezes, quem muito tem não se compadece de quem nada tem, e quem nada tem não recebe ajuda de quem tem. E parece-nos que o mundo está vivendo esse contraste ainda hoje. Quantas pessoas que acumulam, que granjeiam, que guardam, que ajuntam, que desfrutam, que gastam e perdulariamente gastam mais do que precisam, mas não socorrem o necessitado à sua porta. Não estendem a sua mão. Não abrem o coração para socorrer e ajudar. E esse é o retrato que Jesus menciona. Esse homem rico vivia regaladamente em seus banquetes. A vida para ele era uma festa constante. Não consta o texto que esse homem era um homem assassino, ou ladrão, ou corrupto, ou violento. Não registra o texto se a riqueza que ele adquiriu é fruto de herança ou de trabalho, ou se veio de corrupção, ou se ele assaltou os cofres, o erário público, ou se ele foi desonesto em seus negócios.
Jesus não entra nessa seara, não entra nesse campo para falar de qualquer modo da maneira como esse homem se enriqueceu. O que está em destaque é que ele está desfrutando de banquetes opíparos, de mesas fartas, de luxo extravagante, mas insensível, descuidado, com o coração voltado apenas para os seus deleites, para os seus prazeres, para atender suas próprias necessidades, sem qualquer compaixão, sem qualquer compromisso ou envolvimento em socorrer o próximo. E quantas vezes as pessoas hoje não param para pensar isso? Que se você tem mais do que você precisa, você pode e deve ajudar, socorrer, distribuir, não acumulando com avareza, mas distribuindo com generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, que você deve repartir com quem não tem, você deve dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, veste a quem está nu. Você precisa usar os recursos que Deus colocou em suas mãos para ser generoso, para ser dadivoso, para ser misericordioso. No reino de Deus você tem o que dá e perde o que retém. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Se você não semeia, então você perdeu o sentido da semeadura, porque o entendimento é que há o mistério do pobre e o ministério do rico. É Deus quem faz o rico e quem faz o pobre. Mas Deus não faz o rico para ele ajuntar com usura, mas para distribuir com bondade e com complacência e com generosidade. Era o caso desse rico que, mesmo desfrutando da sua riqueza, e não há condenação se está desfrutando de forma legítima, no sentido de não ter tido a origem dos seus bens de forma ilegal, imoral e ilícita, mas ele não está administrando os seus bens de maneira adequada, porque não está assistindo um faminto à sua porta. Então é hora de parar para perguntar, qual é o contraste hoje na sua vida? Nós estamos vivendo esse mundo tão marcado, carimbado por tantos contrastes. Quantas pessoas que têm muito, muito mesmo. E não há pecado em ser rico. O pecado não é ter dinheiro, o pecado é reter o dinheiro. O pecado não é ter dinheiro no banco, é entronizar o dinheiro no coração. O pecado não é possuir dinheiro, é ser possuído pelo dinheiro. O pecado não é a riqueza, é a usura. Então, no primeiro contraste desse texto, Jesus destaca que um está desfrutando da vida, o outro está sofrendo o amargor da vida, e não há qualquer sinal de que este homem enxagado e faminto à porta do rico tivesse sendo convenientemente assistido e atendido por ele. É uma quebra de um preceito de que o amor é conhecido não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele faz. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, socorrer os necessitados, estender a mão ao necessitado, é como emprestar a Deus, e Deus não fica em débito com ninguém. Bom, mas esse texto avança para um segundo contraste. Se esse é o primeiro contraste, o contraste na vida, há também agora o contraste na morte. Porque o texto diz que o Lázaro, que era mendigo, que era chagado, ele morre. Não sabemos de quê, se resultado das suas chagas ou se fruto da sua fome, mas o certo é que ele morreu e foi escoltado para o seio de Abraão. Não consta nem que ele foi sepultado. Talvez os cães leprentos que circulavam nas ruas, não são como os pets de hoje, fosse a sua própria sepultura, e nós saímos desse cenário nauseados. Mas o rico também morreu. E está escrito que ele foi sepultado. Talvez um funeral de pompa, talvez um caixão de cedro, talvez muitos ilustres amigos fazendo parte do féretro, talvez um eloquente discurso de elogio àquela grande personalidade, talvez rasgados elogios feitos no seu funeral. Mas o certo é que a morte não é apenas morrer, assim como viver não é apenas viver.
Porque o texto diz que o rico morreu e foi sepultado, mas no inferno. Você sepulta o corpo. O homem foi feito pó. Ele volta ao pó. Mas o homem tem um sopro divino na sua vida. E ele passou a ser alma vivente. E a alma não morre. E a alma não vai para a sepultura. A Bíblia diz que o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. E agora esse homem que vivera no luxo, no fausto, com roupas caras, com banquetes opíparos, agora está no inferno, em tormento. Algumas pessoas dizem, mas eu não acredito no inferno. Não importa se você não acredita, ele existe assim mesmo. Não depende de você acreditar nem no céu, nem no inferno para ele existir. Existem assim mesmo. Não importa se você crê em Jesus, ele existe assim mesmo. Não importa se você crê em Deus, Deus existe assim mesmo. Não é o fato de você crer ou não que vai tornar realidade ou deixar de ser realidade. É um fato. E esse homem que nunca pensara no inferno, ou talvez nem jamais se preparara para o céu, está agora no inferno, em tormentos, em chamas. Uma triste, uma dura realidade. Enquanto Lázaro, que vivera na pobreza, na escassez, cercado de fome e doença, está agora no seio de Abraão. É uma linguagem para descrever a mesma cena, a casa do Pai, o paraíso, o seio de Abraão, a Nova Jerusalém, o céu, o lugar de bem-aventurança eterna. Ele está consolado, não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais fome, não tem mais doença, não tem mais cães leprentos, não tem mais necessidades. Ele está agora no desfrute da bem-aventurança eterna. Enquanto aquele que aqui viveu no fausto, no luxo, está no inferno, em tormentos. Quantas pessoas que passam pela vida sem reflexão, se contentam com alegrias terrenas demais, limitadas demais, quando, na verdade, Deus nos criou para a maior de todas as alegrias, de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo, de viver para a glória dele. Esse homem viveu a vida toda sem refletir na realidade do céu, nem se intimidar com as agruras do inferno. Mas agora não tem tempo mais. Agora é tarde demais. Agora ele roga por uma gota d'água ao pai Abraão. Ele foi negado. E ainda mais, foi declarado para ele que havia um grande abismo entre onde ele estava e onde Lázaro estava. E de tal forma que nem quem estava daqui podia passar para lá, nem quem estava lá passar para cá. Ou seja, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que a pessoa morre, não tem mais esperança, não tem mais mudança. Não tem mais missa de 7º dia, não tem mais missa de 30 dias, não tem mais purgatório, não tem reencarnação, não tem qualquer outra chance do homem mudar o destino da sua vida. É hoje, é agora, o tempo de decisão. Depois é tarde demais. Então, lhe foi negado que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água para refrescar sua língua. O Lázaro, que talvez já tivesse dele repulsa, sentisse nojo, agora ele quer que Lázaro traga um dedo molhado para refrescar sua língua. Nem isso lhe foi dado. Então esse homem pede mais. Que se mande mensageiros aos seus 5 irmãos que ficaram na terra para não irem para o mesmo destino. Isso também lhe foi negado. E ele diz, mas se alguém for lá, no mundo dos mortos, eles vão ouvir. E Jesus negou essa possibilidade, contrariando a teologia equivocada daquele homem, dizendo, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, se houver a possibilidade de comunicação, não é dos mortos com os vivos, mas alguém teria que ressuscitar primeiro para depois comunicar-se com os vivos. Mas Jesus diz, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos para falar para os seus irmãos, seria impossível, porque eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei e os profetas, eles têm, em outras palavras, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alguém deve crer em Jesus para ser salvo, não é através dos mensagens dos mortos, não é através da mensagem do além, não é através de qualquer outro expediente místico, é através da pregação do evangelho, da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus mostra para este homem que o contraste na vida,
agora se revela no contraste na morte. Um tem uma morte que não foi nem propagada, talvez não saiu em qualquer periódico, talvez não foi nem mencionado na sinagoga, talvez não teve nenhum familiar para fazer parte do féretro, talvez ele nem sepultado foi, talvez ficou numa cova rasa como indigente. O rico teve uma morte tão proclamada, com tantas pessoas, talvez, com tantos discursos, com um funeral tão pomposo, com caravanas rumando para o cemitério, muitos elogios, mas isso não muda o cenário da morte. A morte não é o fim. Equivocam-se aquelas pessoas que acham que morreu, acabou. Equivocam-se aquelas pessoas que, na hora de um funeral, tecem desabridos elogios ao defunto, como se ele fosse um benemérito na terra, fazendo os grandes elogios, agora descansou, agora está com uma vida melhor. Preste atenção. Aqueles que morrem sem Cristo não partem para uma melhor. Estão indo para um lugar de tormento, onde não tem descanso, trevas exteriores, choro e ranger de dentes, onde o verme jamais deixa de roer. O inferno é uma realidade. O inferno é um estado de sofrimento eterno, é um lugar de tormento eterno, é um lugar de trevas, é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dentes, é um lugar de culpa, é um lugar onde não se tem esperança. Esse é um fato. E talvez você pergunte, mas onde fica o inferno? E eu lhe respondo, fica no final de uma vida sem Cristo. Agora, aqueles que morrem no Senhor, na verdade não morrem, eles dormem. Essa é uma figura de linguagem, o sono, para mostrar que quem dorme descansa, quem dorme acorda. Isso significa que a morte não tem a última palavra. A morte já morreu na morte de Cristo, quando ele ressuscitou e arrancou o aguilhão da morte, inaugurou a imortalidade. E aquele que crê em Jesus não morre eternamente, já passou da morte para a vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não morrerá eternamente. Agora, para um cristão, morrer não é mais uma tragédia, porque morrer é deixar o corpo habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. De tal maneira que agora o Lázaro está no seio de Abraão e o rico está no inferno. Eu quero então partir para a conclusão dizendo para você que o contraste na vida é seguido pelo contraste na morte, e o contraste na morte é seguido agora pelo contraste na eternidade. O Lázaro está no seio de Abraão, onde não tem mais lágrima, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais pecado, não tem mais tristeza, não tem mais necessidade, não tem mais presença de coisas impuras. Mas o rico está no inferno. E o que ele tem lá? Tormento. O que ele tem lá? Necessidades não atendidas. O que ele tem lá? Reconhecimento de que desperdiçar a vida e não aproveitar as oportunidades. O que ele tem lá? A consciência de que ele está num destino irremediável, irreversível, que não tem pausa, não tem descanso, não tem alento, não tem esperança. Esta realidade é inevitável. Então é hora de você parar e refletir. Como é que está a sua vida? Você já parou para pensar na eternidade? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Se hoje Deus chamar você, você está pronto para encontrar-se com Ele? Você já se arrependeu de seus pecados? Você já pôs sua confiança em Jesus? Você demonstra sua fé através de práticas compatíveis com a fé cristã, do amor ao próximo, de servir a Deus? Esse rico viveu para ele. O mundo dele era ele mesmo. Ele usou todos os recursos que recebera para cuidar dele, para desfrutar de prazeres.
sem jamais pensar em glorificar a Deus ou servir ao próximo. A vida é curta, a vida é incerta, a morte é certa e inevitável. Então prepare-se para encontrar-se com Deus. Não deixe para a última hora. O amanhã você não administra. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o tempo oportuno. Agora é a hora de você arrepender-se e voltar-se para Deus, porque Ele tem prazer na misericórdia e Ele é rico em perdoar. Aqui talvez há muitos contrastes. Aqueles que nada têm ou que muito sofreram entrarão no descanso de Deus, desfrutarão da bem-aventurança eterna. E o Lázaro não vai para o céu porque é pobre, nem porque é doente. A pobreza não é virtude, nem a riqueza é um defeito. Ele vai para o Senhor e vai para o seio de Abraão, porque ele era alguém que confiava em Deus, apesar das vicissitudes da vida. O outro morreu e foi para o inferno, porque fez da sua riqueza o seu próprio Deus e viveu apenas para os prazeres deste mundo, sem se preparar para as delícias da eternidade. Eu espero que esta mensagem de contrastes na vida, na morte e na eternidade fale ao seu coração. Que hoje você se renda a Cristo e viva na presença dele e para a glória dele.